Olá, testando. Tudo certo por aí? Oi, Caio, seja bem-vindo. Esperando aí o pessoal entrar pra gente começar a nossa live, nosso sofá financeiro. Hoje, segundona, tivemos aí alguns problemas técnicos com a nossa plataforma de streaming. Por isso não estamos, no nosso canal Mulher na Bolsa oficial. Mas estamos aqui no Instagram, o que importa é que a gente não para. O que importa é que a gente está sempre aqui trazendo conteúdo para vocês, de uma forma muito didática e tentando passar aquilo que a gente vive, a gente já viveu, as nossas experiências e principalmente o nosso conhecimento técnico, que a gente tem um prazer enorme de levar para vocês. E hoje é um tema muito pedido aqui que nós vamos conversar, Controle emocional nas operações day trade. Me contem aí quem é que opera day trade que tá aqui e a gente vai falar sobre esse tal desse controle emocional. E eu trouxe aqui para vocês alguns pontos chaves, assim, pra gente identificar essa questão das emoções, principalmente quando a gente se trata aí de operações em bolsa. Alguns pontos para a gente identificar quando a gente deve parar, por exemplo. E trouxe dicas também que foram muito úteis para mim lá no começo, e quando eu comecei a implementar, isso foi fazendo muito sentido e me ajudou bastante. Então eu acho que isso também pode ajudar, pode agregar na sua vida, no seu operacional. Boa noite, Douglas, tudo bem? Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. A nossa tradicional live de segunda, que hoje tá aqui no Instagram, Sofá Financeiro. Depois a gente sobe lá pro canal. Caramba, deu muita coisa errada hoje. Eu até postei nos stories, não sei se vocês viram, deu muita coisa errada. Mas estamos aqui, Tem dias que realmente são assim, não dá pra ser tudo perfeito. E a gente vai levando a nossa vida. Esse tema do controle emocional, como eu falei agora há pouco, foi muito pedido aqui, principalmente na semana passada. Muitas pessoas me mandaram direct. Eu fui respondendo aos poucos, Algumas respondo até por áudio, justamente por causa do movimento. Às vezes não dá tempo ali de digitar, mas eu sei que eu tento fazer assim de uma forma muito didática, como eu falei, para que todo mundo tenha acesso a essa informação. Aí quando, durante a semana, tem como se fosse assim um ranking, de perguntas e dúvidas. E quando acontece de ter muitas de um mesmo assunto, eu gosto de trazer aqui numa live, ou numa aula, ou num vídeo do canal, porque eu acho que a dúvida de um pode ser a dúvida de muita gente, Ou o tema que, muitas pessoas perguntam, esse tema pode ajudar outras pessoas também no seu operacional, na sua atividade como trader. Então é por isso que a gente está aqui hoje trazendo esse tema do controle emocional. Para começar a nossa live, eu vou trazer uma frase aqui que eu separei para vocês, que eu acho fantástica, A frase é do George Goodman. Na verdade, esse é o nome oficial dele, é o nome verdadeiro dele, mas ele, a vida toda como escritor e como economista, como comentarista de mercado financeiro, ele usou o pseudônimo de Adam Smith. Então, esse era o pseudônimo dele, A frase é a seguinte: se você não sabe quem você é, o mercado financeiro é um lugar caro para descobrir. Olha que forte, vou repetir. Se você não sabe quem você é, o mercado financeiro é um lugar caro para descobrir. Concordam com essa frase? Gente, olha que profundo. Isso aqui trabalha muito a questão do autoconhecimento. Principalmente quando a gente entra no mercado financeiro, eu acredito que mais importante do que ter uma estratégia operacional é a nossa habilidade de controlar as nossas emoções. E por que isso? Porque quando a gente está operando, é o nosso capital que está ali. É o nosso capital que está em jogo, É o nosso dinheiro que está em jogo, que está em risco. Quando se trata de day trade, então, as operações são de altíssimo risco. E tudo isso mexe com as nossas emoções. Tudo isso trabalha os nossos aspectos emocionais.
E se a gente tem algum tipo de problema com relação às nossas crenças, com relação ao dinheiro, principalmente, né? Isso tudo vai ser refletido ali na tela, no gráfico. Os nossos medos, as nossas ansiedades, todas as nossas emoções, aquilo que a gente não trabalhou internamente, essa questão do autoconhecimento, infelizmente vai ser refletido ali na hora das operações, vai ser refletido ali no gráfico. Por quê? Porque o dinheiro é emocional. E como eu falei, né? A gente trabalhando com dinheiro, com relação à bolsa de valores, quando a gente trabalha com o nosso próprio capital, a gente imprime emoções. Eu não sei se vocês já perceberam, assim, mas, por exemplo, quem nunca, né? Ah, poxa, meus resultados no simulador são excelentes, mas quando eu vou para a conta real, eu não consigo ter os mesmos resultados. O que significa isso? O que muda? A plataforma é a mesma, o gráfico é o mesmo, o mercado é o mesmo, a sua análise técnica, a sua análise gráfica, seja lá o que você utilizar, a sua estratégia é a mesma. O que muda? Suas emoções. É a única coisa que muda da conta do simulador para a conta real são as suas emoções. Por quê? Porque tem dinheiro envolvido. E o dinheiro é emocional, já dizia o grande Tiago Brunet. Dinheiro é emocional. Então, quando a gente lida com as emoções, e aí relacionado especificamente à bolsa de valores, ao mercado financeiro, essa questão emocional, a gente sabe, né, exatamente que tem risco de perder esse dinheiro, a gente sabe também que tem possibilidade de ganho. São dois caminhos, ou você perde ou você ganha. Mas quando você perde, você tem que fazer o quê? Aprender. Por quê? Porque algo que você fez, né, não foi legal, por isso você teve aquele resultado negativo, obviamente. Mas se os seus resultados no simulador estão indo bem, se a sua estratégia é operacional, você conseguiu fazer uma validação, você já fez ali seus testes, já viu que dá certo no simulador, o que muda quando você vai para a conta real? Suas emoções, como eu falei. Né? Então, assim, alguns aspectos emocionais, eu até coloquei aqui, eu tava rascunhando ali o que eu ia falar hoje, né, um pouquinho antes de começar a live, e eu anotei alguns aspectos emocionais que podem ser limitadores, ou seja, podem afastar a gente de ter um controle emocional. E quais são esses aspectos? Primeiro deles, falta de confiança. A falta de confiança é em tudo, gente. Não tô falando aqui só na sua estratégia operacional. A falta de confiança em você mesmo pode te tirar do jogo, pode trazer uma sobrecarga emocional muito grande. Às vezes você não consegue confiar em você, às vezes tem ruídos, né, lá fora. E quando a gente fala de mercado financeiro, de bolsa de valores, muitas pessoas não conseguem, por exemplo, apoio da família, apoio do seu companheiro, da sua companheira. Por quê? Porque tem aquelas crenças limitantes, né? Aquelas crenças de que já ouviu falar, nossa, fulano, conheço o fulano que perdeu não sei quantos mil na bolsa. Você conhece o tio do fulano, né, que perdeu não sei quanto de dinheiro na bolsa. Então, todos esses ruídos vão deixando com que a gente sinta falta de confiança. Falta de confiança na gente, falta de confiança no nosso operacional. E essa falta de confiança vai fazer o quê? Com que você não tenha o controle emocional. Essa falta de confiança vai levar você a não se controlar na hora de operar. Então, a primeira coisa delas, vou voltar para a frase inicial da live, né? Principalmente para quem entrou agora. Se você não sabe quem você é, o mercado financeiro é um lugar caro para descobrir. Então, o autoconhecimento é importantíssimo, né? Que a gente descubra, que a gente tenha um conhecimento de quem a gente é, o que a gente está fazendo na vida, aonde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos. E essa questão do autoconhecimento é importante para quê? Para que a gente consiga resultados positivos. Se eu não tenho confiança em mim, quem vai ter? Por que eu vou esperar que alguém de fora, que uma pessoa, sei lá, ou da família, ou alguém lá de fora, confie em mim, sendo que eu não confio? Então é muito difícil.
falta de confiança, anote isso aí. Esse é um dos aspectos que fazem com que o trader se descontrole emocionalmente na frente do gráfico. Falta de confiança. Seja no seu operacional, seja em você mesmo, tá? Outra coisa. Voltando ao assunto, aproveitando aqui que o Pedro entrou na live. Pedro, um beijo pra você, cotonauta. O Pedro tava lá no nosso texto da misericórdia hoje. E eu quero até fazer um gancho com o que eu falei lá na hora do texto. Por quê? Porque essa questão da falta de confiança e de você ficar, sei lá, triste porque as pessoas não confiam em você, porque as pessoas não te dão uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, isso aconteceu com Jó. Quem conhece a história de Jó sabe o que ele sofreu. Ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu a saúde, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos. E a esposa dele chegou para ele no momento mais horrível da vida dele e vira para ele e fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, nem a mulher que estava ao lado dele deu o apoio que ele precisava naquele momento de desespero. Mas ele teve confiança em Deus, né? Para começo de conversa. Então, essa questão da falta de confiança, isso é antigo, tá? Tô falando aí de tempos bíblicos. E o que a gente tem que ter? Confiança. Para operar bem, você tem que confiar em você, você tem que confiar no que você estudou, no que você se planejou, no que você se preparou e principalmente colocar em prática, acreditando que aquilo vai dar certo. Esse é o ponto principal. Segundo aspecto que pode limitar aí essa questão do controle emocional, a expectativa de fazer dinheiro fácil e rápido. E a expectativa de fazer dinheiro fácil e dinheiro rápido, infelizmente, ela está sendo muito alimentada aqui nas redes sociais, né? Com pessoas que vendem ilusões. Eu sempre falo disso. Eu odeio essa propagação, né? De que é muito fácil, de que é muito simples. Olha aqui, vou fazer dinheiro para pagar o meu croissant, para pagar meu cafezinho. Mentira. Sabe por quê? Primeiro, não é simples, não é fácil. Se fosse, estava todo mundo fazendo e todo mundo ganhando dinheiro. Segundo, não é automático, não é caixa eletrônico que você faz uma operação aqui e já cai na sua conta. Tem que ter pelo menos um dia útil para cair na sua conta da corretora. Então, é muita mentira que é propagado. Inclusive, quando eu vejo esses vendedores de ilusões, né, como eu chamo, fazendo propagandas, eu fico me perguntando, meu Deus, o que essa pessoa vende? É carro? Ela vende carro? Ela vende casa? Porque não dá para entender, né? É muito fake, é muito show business, é muito Hollywood, e não é assim. A realidade não é essa. Infelizmente, inventaram essa história para poder vender, né? E, de fato, pessoas se iludem, pessoas caem nesses contos de fadas, né? E a realidade é outra, completamente diferente. Boletas gigantescas, boletas com números muito altos, né? Mas, e aí, será que é verdade? Ou, primeiro de tudo, você tem o mesmo capital que aquela pessoa tem? Você já passou pelo que aquela pessoa passou? Então, envolve uma série de fatores. Então, essa questão da expectativa de fazer dinheiro fácil e rápido, infelizmente, é um dos aspectos emocionais que atrapalham a vida do trader, tá? Então, observe se, por acaso, você não tá aí alimentando algum desses aspectos, tá? Eu tô falando aqui do que eu já vivi, das histórias que eu já vivi, principalmente das mentorias que eu já dei, o pessoal que eu já acompanhei, e eu fui listando aqui algumas coisas que eu realmente percebo que atrapalham a vida, né? E principalmente com relação ao controle emocional. Terceiro fator, medo de ganhar. Nossa, Carol, como assim? Medo de ganhar? Não é possível que a pessoa tenha medo de ganhar dinheiro. Tem. Acredite. Sabe por quê? Porque volta lá naquele mesmo primeiro problema. A falta de confiança. Ela tem medo de ganhar. Ela tem medo de não ser merecedora daquele dinheiro. Ela tem medo de não merecer aquela vida. E, de fato, é uma vida bem mais tranquila quando você opera sozinho, com o seu próprio capital, da onde você estiver, da sua casa, de outro país, como a gente está vivendo. Você precisa ter uma conexão boa com a internet, você precisa ter um bom computador e dali você faz o seu dinheiro.
E às vezes a pessoa, ela se limita. Por quê? Porque ela viveu por muito tempo um determinado modelo mental para conseguir dinheiro, e quando ela muda, aí ela fica o quê? Com medo de ganhar, de medo de não ser merecedora daquilo que ela tá fazendo. Não, peraí, mas poxa, eu vou trabalhar, sei lá, 3 horas por dia e é só e tá bom, né? Por quê? Porque antes eu trabalhava 12, 13 horas. Então, às vezes, o medo de ganhar atrapalha o emocional do trader. Então, por que eu tô trazendo essas questões? Para que a gente faça aquela análise, né? A ideia é ajudar vocês a melhorarem o operacional e, principalmente, essa questão do controle emocional, a gente precisa parar para olhar para nós, né? Peraí, será que isso tá acontecendo comigo? Será que um desses fatores se aplica na minha vida? O que eu posso fazer para melhorar, né? E o quarto fator que eu coloquei aqui, coragem para perder. Minha gente, eu nunca vi povo mais corajoso do que trader. Por quê? Porque quando tá no loss, ele cria uma coragem inexplicável. Mas quando tá no gain, ele fica medroso. Peraí, medo de ganhar, lembra? Mas coragem para perder. Então eu tenho coragem quando eu estou no loss, quando eu tô com um resultado negativo, ao invés de eu parar, refletir, não, peraí, hoje não tá dando, hoje já, né, não é pra mim, vou parar por hoje, amanhã eu volto, amanhã tem mercado de novo, amanhã eu, né, me concentro melhor, faço análise um pouco mais apurada, tomo uma decisão de entrada um pouco mais apurada. Ao invés de fazer isso, e aí mora o autoconhecimento de novo, a pessoa faz o quê? Cria coragem. Por quê? Porque vê um resultado negativo. Então, essa questão de criar coragem quando você tá no loss, quando você tá perdendo, e se tornar, né, muito corajoso e para tentar reverter aquele resultado naquele mesmo momento, na operação seguinte, etc. Isso pode te derrubar. Pode ser um dos fatores que vai atrapalhar o seu emocional. Por quê? Porque pode vir desencadear o tal do dia de fúria. E nesse dia de fúria é que fazem loucuras, né? Ou quebra a conta, ou faz até mais uma TED para corretora, ou, sei lá, vai à lona, destrói todo o capital, tira dinheiro de onde não deveria para mandar para day trade. Então, essas questões a gente precisa analisar e colocar no papel. Por que colocar no papel? Para saber se alguma desses aspectos que eu falei para vocês aqui não está sendo um aspecto que está limitando, né, os seus resultados. Falta de confiança, expectativa de fazer dinheiro fácil e rápido, medo de ganhar, coragem para perder. São 4 fatores. Então, você fazendo esse checklist aí, desses pontos que eu falei, vai observando. Quando você começar a operar no seu dia a dia, observe se a sua mente está bem, se você está descansado, se você está se sentindo confortável para operar naquele dia, se as emoções, né, como é que elas estão durante as operações. E, aliado a isso, você tem aí algumas práticas que eu sempre falo aqui, né, que me ajuda desde que eu me entendo por gente, que é principalmente o exercício físico e a meditação, que nada mais é do que respiração, né? Você prestar atenção no seu momento presente e na sua respiração. Isso aqui não é papo, viu, galera? É realmente algo que ajuda bastante, principalmente pra gente que tem que estar ali operando, né, na chamada alta performance. Você tem que estar ligado em vários fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo. E tudo isso você precisa observar antes de operar. E se um determinado dia você não estiver bem, o que você pode fazer é não operar. Se um determinado dia você se sentir mal, se você perceber que alguma coisa não tá legal, não opere. Por quê? Porque isso, essa questão interna, essa questão das emoções, podem atrapalhar na sua análise, podem atrapalhar o seu operacional, a sua estratégia, porque tudo tá ligado. A gente não é robozinho. Tá? Porque se a gente fosse robozinho, eu não estaria falando aqui de controle emocional no trade.
Mas como a gente não é robozinho, o que a gente precisa fazer? Ter esse controle, tá? Essa questão do controle emocional é importantíssima para quem opera day trade. O que você pode fazer além, né, desse checklist que eu falei para vocês aqui, desses aspectos emocionais que podem limitar os seus resultados? Você pode também criar mecanismos dentro do seu operacional que vão limitar o seu emocional. Como assim, Carol? Por exemplo, na própria plataforma, né, que a gente utiliza, por exemplo, o Profit Chart da Nelogica, na própria plataforma tem como você travar limite de operações, né, tempo de operações, tem como você travar até a quantidade de dinheiro dentro do seu próprio dia. E você pode fazer isso de uma forma com que vá te ajudar a evitar esses problemas, para não chegar a situação limite, que é a história de quebrar conta. Então, quando você trabalha com essas estratégias muito bem amarradas, o controle emocional ele vai se tornando cada vez mais um hábito. Por quê? Porque você está se conhecendo. Você está se conhecendo, você está conhecendo o seu operacional, você está criando mecanismos para se policiar. Por quê? Porque em dias em que você não estiver bem, você não senta para operar. Em dias que você não estiver tranquilo, com a mente tranquila, bem preparada, você não senta para operar. E deixa para o dia seguinte. Porque sempre vai ter o dia seguinte, principalmente em bolsa de valores, a não ser que seja sexta-feira, que você tem que esperar até a segunda. Mas se não for, vai ter o dia seguinte, tá? E o que a gente não pode ter é justamente a questão da ansiedade, né? Do desespero, da vontade de fazer logo, de fazer rápido. Então, você junta todos esses fatores, gerenciamento de risco, gerenciamento de capital, gerenciamento de emoções e coloca a sua estratégia para jogo. Porque você estudou, você se preparou, tá? E o que eu não quero é que você deixe que as suas emoções atrapalhem, né, você fazer dinheiro. É isso que eu não quero, tá? Pessoal, isso foi basicamente o que eu separei aqui para falar para vocês hoje no Sofá Financeiro. Vou ver se eu consigo salvar aqui o vídeo ao final. Se tiver alguma pergunta também, a galera aí pode fazer. Tô aqui, acho que eu não vi nenhuma pergunta, mas eu tô aqui ligadinha no chat também. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. E seguinte, estamos ali todos os dias ao vivo. O pessoal me mandou perguntas sobre o panorama global de mercado. Carol, você não tá fazendo mais todo dia no canal? Pois é, estamos fazendo com a galera da mentoria DNA de mercado. Então, por isso que a gente não tá fazendo mais ao vivo todos os dias lá no canal. Então, a gente faz pela manhã, antes da gente começar a operar, fazemos com a galera da mentoria. E é isso. Continuamos subindo vídeos, tem podcast, tá? Então, continuamos com conteúdo gratuito aqui para vocês. Eu espero que tenha ajudado também. Ju, muito obrigada. Gustavo, valeu, Gustavo. Du, um beijo. Ô, Everton, a Ju, eu também adoro ela. Manda um beijo para ela. Fico muito feliz, assim, de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouquinho do que eu já vivi, um pouquinho, né, do que eu já aprendi, que eu acho que a vida é isso, é uma troca. Então, quando a gente faz, eu acho que fica tudo mais leve, né? Ó o Bruno aí. Um beijo, Bruno. Vem pro DNA de mercado, galera. Bom, é isso. Acho que não temos dúvidas aí. Vou ficando por aqui e a gente se encontra provavelmente aí na próxima segunda, o próximo Sofá Financeiro. Um beijo, galera. Fiquem com Deus e fui!